Pai do Senhor, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, a terceira mensagem aqui nessa sequência de hoje, né? Vamos ler agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler até o versículo 13, e cujo tema, as experiências vividas pelos israelitas devem servir de lição para nós. É isso. Tá bom, pessoal? 1 Coríntios 10, 1 a 13, nos fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo de uma nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para chegados os fins dos séculos. São escritos, para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Já falar profeticamente, para o futuro, né? Para aviso nosso, pois já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide está em pé, olha que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Qual o tema? Falamos, vamos repetir. As experiências vividas pelos israelitas devem servir de lição para nós. Primeiro versículo aqui, versículo 1, 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Então, Paulo está trazendo aqui fatos, relembrando aqui para os cristãos de Coríntios, feito o Velho Testamento, que não era para eles ignorarem que os pais deles, os antepassados, né, judeus também, certamente, a história bíblica é pautada em cima dos judeus, né, pessoalmente, né? Conta a história de Israel, da formação, da evolução, da história dos reis. O pensamento é mais voltado para Israel, praticamente para o povo de Deus. Então ele fala o quê? Não ignoreis que os vossos pais passaram na nuvem e todos passaram pelo mar. Correto, pessoal? E aí ele dá sequência ao versículo 2, para esclarecer melhor o primeiro versículo. E todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar. Querendo Deus tocou agora pouco, mais na frente nós vamos entregar uma palavra sobre o batismo, né? Os tipos de batismo que existem, como é que é bíblico, qual o ensino para nós, muitas coisas importantes. Uma hora nós vamos buscar o Senhor aí e preparar sobre isso, mas vamos lá. Todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar. O que é o batismo? Quer falar o quê? O batismo está falando de imersão, imergir, né? O sentido lá de Israel do batismo iniciou com a toda a purificação, que era lei, né? Para quem está lá, era um lugar de purificação, que a pessoa entrava na água quando a pessoa tinha contato com o morto, algumas coisas lá que eram proibidas pela lei, eles tinham que depois se purificar. Então, o batismo, o início de tudo, a ideia é essa aí, purificação. E também, quando batiza, a pessoa deixa, quando está debaixo d'água, deixa de ouvir os ruídos, o som do mundo, né? Que esse mundo não tem nada a ver com uma nova vida do cristão, que ele ali está confessando que ele é sendo batizado. E como eu falei, ele tem sentido que de imersão, né? O batismo, a pessoa mergulha na água e deixa ali, já dando sentido espiritual, o velho homem
e sai dali uma nova criatura. Não é que o velho homem é aniquilado, não. Ele é transformado para uma nova criatura. Ele tem que vigiar, buscar mais e mais e mais. Tá bom, pessoal? Só uma palavrinha aqui de esclarecimento. Versículo 4, mas eventualmente mais na frente vamos trazer, querendo Deus, uma palavra assim, desse assunto com mais amplidão, com mais detalhes. Versículo 3, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Que é isso? O Velho Testamento, comida espiritual? Sim. Porque quando o povo estava necessitado no deserto de fome, eles foram a Moisés clamou a Deus, Deus fez que mandou o maná do céu. Era um tipo de bolo que eles comiam, caía, todos os dias tinha que colher. É por isso que ele fala que se alimentou, era comida, satisfazer o físico, era comida espiritual, que era no sentido profético, né? Nós vamos ver que mais adiante, Jesus fala que quem deu o verdadeiro pão para Israel não foi Moisés, aquilo era uma figura, mas o maná verdadeiro fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o pão da vida, né? Por isso que ele fala aqui, Paulo já fala dando essa conotação aqui de espiritual, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e essa comida era o maná, mas essa comida tinha uma figura ali, uma profecia ali, que apontava para Jesus Cristo, que viria para saciar a fome da multidão, não só do judeu, e também todos nós. Tá bom, pessoal? Então tá, versículo 5, e bebia todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, que era a pedra de Cristo. Como isso? Quando o povo estava sedento, meu Deus, essa palavra, pessoal, nós temos que conhecer mais a Bíblia, essa palavra de Deus é maravilhosa. Quando o povo estava caminhando no deserto ali, faltou água, não tinha água, e o povo que era multidão, não era pouca gente não, tá? Era uma população grande. Agora eu vou falar para vocês também quanto é que era aproximadamente, mas muita gente, multidões, né? Multidões. E não tinha água. A água, se você não beber, vai passando, vai morrer. Mas aí, Deus estava com Moisés, Deus estava com o líder deles. E Moisés falou então que era para falar a rocha, e a rocha saía água. E Moisés bateu com a vara, né? ou tocar uma vez só, uma hora a gente fala sobre isso também. Mas saiu água da rocha. Ué, mas a água não era material? Era, mas era espiritual. Porque aquilo ali apontava para quê? Para Jesus, que ele fala que a pedra espiritual que o seguia, a pedra é Cristo, porque a rocha, ela fala de Jesus, porque a rocha fala da palavra completa. E quem é a palavra? Jesus, o verbo que fez carne. Por isso que ele fala aqui da água espiritual, da pedra espiritual que o seguia, essa pedra é Cristo. Ele beberam aquela água ali, foram saciados pelas multidões israelitas, mas apontava já para os dias do ministério de Jesus, como ele falou para a mulher samaritana: se você conhece quem te pede de beber, você pediria e daria água viva, água que só para a vida eterna. Essa água aqui que saía tinha esse sentido profético e espiritual. Tá bom, pessoal? A palavra de Deus é linda, né? Mas, versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Só que aquela geração que saiu ali do Egito, que viu o sinal de Deus, a provisão de Deus, o maná, as codornizes que vinham do céu, a água saindo da rocha, quando eles pecaram contra Deus, que as serpentes vieram ferir, Moisés levantou uma serpente no deserto, e quem olhasse para essa serpente era curado daquela picada daquela serpente. Então, eles viram isso aqui, mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da maior parte deles. Por quê? Porque eles murmuravam, porque eles não reclamavam com o líder, ofendiam o líder, não obedeciam a palavra. Lá no caso do maná que nós citamos, quando Moisés mandava por Deus que ele pegasse maná, só uma quantia, ele pegava mais, ele chegava e botava, guardava lá, dava bicho, porque era para pegar o suficiente, mas desobedecia, aí virava bicho, né? Então assim, eles pecaram contra o Senhor, por isso que eles foram prostrados no deserto, eles morreram. Toda aquela geração antiga que saiu dali ficaram no deserto. Quem entrou foram os novos que nasceram, e Josué e Caleb, nem Moisés entrou na terra prometida. Tá bom, pessoal? Versículo 6, e essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicem as coisas más como eles cobiçaram. Então aquilo, teve uma hora que eles ficaram de saudade das panelas de carne, dos alhos do Egito, estavam cobiçando, porque não estava ali, mas tudo que eles precisavam, Deus dava. Então, Paulo fala o que aqui? Não devemos cobiçar as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se a folgar. Então, o povo ali, uma atitude que não agradou. Quando fala de folgar aqui, fala de alegria, de festa.
Eles fizeram festa quando Moisés subiu no monte para pegar as tábuas. Quando voltou, eles estavam numa festança, bebendo, adorando o ídolo, né? E cometeram o quê? Idolatria. Estavam idolatrando. Mas Deus viu aquilo, falou com Moisés. Moisés ficou revoltado com aquela atitude dele. Moisés pegou aquela rocha, aquela tábua de pedra com a lei, quebrou no pé do monte ali. E teve que voltar para mais consagração e oração para buscar as tábuas da lei. Versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil, pessoal. 23 mil morreram, é brincadeira? Por causa de prostituição. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Esses pecados se levantaram contra Moisés, cometeram iniquidade, e Deus mandou serpentes abrasadoras que picaram nele. Morreu muita gente também. E Moisés teve que levantar para o Senhor uma harpa de metal com a serpente, e aqueles que tinham sido curados, estavam passando mal, estavam doentes, olhavam para a serpente e era curado. Deus sempre dando livramento. Por isso que Jesus falou lá, né? Lá no Evangelho fala essa passagem aí. João fala, como Moisés foi levantado no deserto, assim pode o Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna, né, pessoal? E não murmurei, versículo 10, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha, pecado gravíssimo, a gente sempre tem que estar alerta hoje. Não murmura, porque Deus não se agrada. O pecado principal que eles cometeram ali na caminhada deles foi a murmuração. E esse pecado levou à morte. E Deus, ele o abomina, essa tal de murmuração. E nós, como cristãos, não podemos, em hipótese alguma, murmurar, sempre glorificar, independente das circunstâncias. Versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então essas coisas são figura para servir de alerta, de ensino para não cometer as mesmas coisas, porque estão chegando no final de tudo, né, amados? Versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olha que não cai. Então não podemos deixar de vigiar em hipótese alguma. Você acha que está bem hoje, mas não está o que Deus quer, não. Busque mais. Eu também tenho que buscar mais ao Senhor, cada vez mais, vigiar, consagrar. Aquele que está em pé, cuida que não caia. Versículo 13, o último versículo. Que não veio sobre vós tentação senão humana, mas se é Deus que não vos deixará tentar, acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então a tentação vem, mas Deus nunca permite além das nossas forças. Ele conhece a estrutura sua e a minha. Não vai tentar acima da nossa força, não. Antes da tentação, ele vai dar o escape para que possamos suportar, né, pessoal? Então é isso. Essa palavrinha aí do que Paulo usa, a figura de Israel, trazendo para nós ensino como devemos nos conduzir para que não venhamos cometer o mesmo erro, cometer o povo de Israel, estarmos preparados, firmes na fé, até o fim da nossa caminhada. Amém? Ou até o arrebatamento da igreja. Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nos ajude aí o canal. Agradeço de coração aqueles que têm feito isso, deixando seu like, deixando seu joinha, compartilhando, para que esse canal venha crescer. Amém? A paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus abençoe a todos.